Oba! Até que enfim, a gente atrasou um pouquinho. A conexão não estava dando certo, mas estamos aí. Vou começar. Boa noite, né? Vou começar aqui chamando já a nossa convidada, Danica. Só um minutinho aí. Oi, Dani! Oi, Ai, deu conseguimos. certo! Que Foi, bom, né? foi só a questão de reiniciar mesmo. Reiniciei Iniciar. já tudo certo. A gente estava com um problema aqui de conexão, mas agora estamos ao vivo. Estamos. Boa noite para quem Boa está noite, chegando. Boa noite, Lari. boa noite, Dani. Como é que tá a tua pico-bruxa aí? Tá espoletando aí? Vai assistir? Tá te auxiliando? Ah, A Maria Liz? não, ela não está aqui comigo, ela está com o pai. Ah, tá. Ela sempre te Ficou lá ajuda, com né? Ela sempre te ajuda sempre, em sempre. tudo. É. Para fazer live, ela ia querer fazer a live. Ela fez, Aham, não, por isso deixa que ela eu lá, ela perguntei, porque eu achei assiste. que ia ter participação É, especial. sim. No caso, a participação especial ia ser minha e a live ia ser dela. Eu ia Boa, fazer uma boa. participação especial na live dela, por isso eu fiz, não, deixa ela lá, porque ela é louca por live. Então eu preferi Olha, deixar ela lá para é uma sagitariana nata, né? muito sagitariana. Uma figurinha. É, Então tá. Vamos dar uma esperadinha aí, pessoal, entrar. quem tá Mas aí já vai chamando, as pessoas para participar, que aí a Marcos, gente daqui a pouco começa. boa noite, Marcos. O pessoal entrando, acho que para mim aqui. Ah, O tá, agora volume eu tô tá vendo. bom aí, Dani? O volume tá bom. Eu tô te ouvindo bem. Para mim tá tranquilo. Tá. Vamos ver com o pessoal se tá todo mundo ouvindo, tanto eu quanto você, se a conexão tá boa, né? Aham. Se tiver algum problema aí, falem para nós. Isso. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Ai, Hoje não eu tô no caiu. conforto de casa. Tá o quê? Hoje eu tô no conforto de casa. Tô na minha Tá, casinha. né? Geralmente eu faço lá da loja, né, do ateliê, mas hoje eu Ah, vim faz ateliê. pra Legal. casa mais cedo e tô aqui. Mais É bom aconchegante. também, né? É. Se bem que lá eu adoro também por mim, eu morava lá, mas a casa é a casa. E é Hoje, também interessante quando a gente consegue separar o lugar de trabalho com a casa, né? Às vezes quando a gente trabalha em casa, fica uma mistura meio assim, parece que a gente nunca se desconecta do trabalho, né? é verdade. É, A gente o, pode falar um pouquinho sobre isso. aham, é um assunto interessante, é. Porque o É, ateliê é lá na casa da mãe, eu me sinto em casa também, né? Porque tá lá, eu vou na cozinha, faço um café a hora que eu quero, enfim. Mas é diferente, é diferente. Eu não posso é deixar tudo diferente. bagunçado, porque é a casa da minha mãe, não é a minha, né? Então é diferente Não, mas é de. diferente. É diferente porque a gente não dorme no lugar que a gente trabalha. E quando a gente dorme no lugar que a gente trabalha, ó, estão falando que o áudio e o vídeo tá ok. O Victor. Ah, Vitor, o Vitor, legal. o nosso acrobata, né? O Vitor É, é. foi bem Fez no tecido tecido lá com lá a no livro. gente. Mas fala, Dani, É, da questão de trabalhar em casa, né? Que tu trabalha em casa, eu acho isso, que é interessante já falar disso. exatamente. Quando a gente trabalha e quando a gente trabalha e dorme no mesmo lugar e a gente vive no mesmo lugar, o nosso cérebro ele não entende que a gente saiu do trabalho, sabe? Nem que a gente tenha assim um lugarzinho fora da casa, né? Se a gente estiver assim, o cérebro consegue entender mais e gera uma confusão. Muitas vezes a gente não consegue se organizar, a gente não, em relação ao horário, né, de trabalho, a gente não consegue se organizar na rotina porque a gente está tudo no mesmo ambiente. Então fica confuso para nossa cabeça o lugar que a gente dorme no mesmo lugar que a gente trabalha. E aí a gente tem essa sensação de que não estou saindo para ir trabalhar,
e eu não estou chegando do trabalho. Então a gente nunca sai para trabalhar, a gente nunca chega em casa do trabalho. E aí Aham, é bem. aham. Fica confuso isso para o É cérebro, tudo a né? mesma coisa, né? É, Ah, isso é uma das coisas. agora eu vou fazer uma comida. Ah, não, mas eu tenho que terminar aqui esse sabonete aqui, essa poção que eu tô fazendo. Exatamente, é por Daqui a aí. pouco usa a mesma panela, né, Dani? Tu nunca usou a mesma panela. Jamais, não pode. Não, de forma alguma. Isso Ai, aí, os meu Deus, utensílios, usei a eles são panela muito do bem feijão. separados. Não, não, porque existe contaminação, né? Sim, sim, eu Sempre vai ter uma contaminação, então não dá para usar nem a mesma faca, o mesmo garfo, nada. Tem que ser bem separadinho. Mas a gente fala um pouquinho mais sobre isso lá quando a gente estiver falando sobre o isso, trabalhar isso. em casa. Acho que vamos dar início, então, né? Só vou dar Mas, uma entradinha aqui falando do porquê dessas lives, né? E eu acho que é super importante a gente estar contando a trajetória de cada um, né? E essa live ela faz parte de uma série, né? Chamada Histórias de Mãos que Manifestam Mundos. E é uma série que a intenção é contar a história e a trajetória dessas mãos, né? Essas mãos que fazem parte dessa rede colaborativa chamada Maria Lamparina. E eu acredito que falar e contar essas histórias por a gente mesmo, né, por nós mesmos, é uma forma de ativismo, né? É uma forma de manifestar um possível mundo feito à mão. Por isso essa ideia assim de chamar os colaboradores, né, da rede para contar suas histórias, seus manifestos e assim inspirar outras pessoas a fazerem com as próprias mãos também, ou no mínimo orientar as pessoas de onde encontrar, por exemplo, esse tipo de produto, né, de pessoas que fazem com as mãos, uhum, pessoas que se manifestam com as mãos. Então, hoje a gente trouxe uma pessoa aí, né, super fazedora com as mãos, que é a nossa Dani, uhum. e ela vai contar pra gente o que ela faz, um pouquinho da trajetória e da história dela. Né? Então, eu queria que tu te apresentasse, né, Dani? Se apresentar uma breve apresentação. E aí a gente começa com umas perguntinhas básicas que eu preparei para ti. Não é uma Tá. entrevista, né? Mas só para a gente ter um roteirinho assim de Sim, conversa. para ter um norte, certo. Antes de começar qualquer coisa assim, você estava falando, né, da intenção da live, e eu queria falar sobre como eu vejo a Maria Lamparina, né, a Maria Lamparina enquanto propósito, né, o que eu vejo de propósito, assim, que eu acho muito legal, além dessa questão de valorizar o trabalho de artesãos, valorizar o local, né, em um mundo onde tudo é fabricado em grandes indústrias e tudo mais. Tudo é feito em grandes quantidades, né, por máquinas, ainda que sejam pessoas, pessoas trabalhando naquela, né, naquela sequência. Mas além disso, o local, a gente tem muito hábito de procurar fora as coisas. Tudo que é de fora é melhor, tudo que é de fora é mais valorizado. É, Então, assim, o custo, a gente não pensa no custo para aquele produto chegar quando a gente vai no mercado, compra uma farinha que é lá do outro estado. Poxa, mas a gente tem produtores locais, por que, que a gente não vai valorizar, né? Não ter o cuidado de olhar lá no rótulo se aquele produtor é local e valorizar aquele produtor, né? E aí, quando a gente fala de artesãos, também, às vezes tem um vizinho nosso aqui do isso. lado que a gente não sabe o que faz. Os A meus gente vizinhos aqui, meus dois vizinhos, eles não sabem o que eu faço. sim, Então, assim, do mesmo jeito que eles não sabem o que eu faço, provavelmente eu tenho algum vizinho aqui que tem um baita de um trabalho que eu não sei, né? Então, assim, eu vejo que a Maria Lamparina, e a o gente ateliê vive Maria comprando Lamparina, fora, né? Vive comprando de exatamente, saber o que o fica vizinho faz, buscando né? fora. Uhum. E eu acho muito legal isso, assim, sabe? De não só pegar as expressões com as mãos, né? Quem faz com a mão,
mas também valorizar aqueles que são os produtores locais. Isso é muito maravilhoso, assim, isso é muito legal. Ah, obrigada. Então, eu vou me apresentar. Eu sou a Danica Barreto, Daniela Barreto. Eu sou bióloga, sou artista de circo, sou mãe, empreendedora, um pouquinho de tudo, de cada coisa assim a gente vai fazendo. E hoje eu sou idealizadora, né, da Sementes de Amor, que a gente busca fazer produtos naturais, produtos veganos para os cuidados da família, né? E eu comecei com o foco em gestantes, bebês e puérperas. E aí já tem um tempo que eu estou abrindo, que as pessoas estão pedindo, né? Cosméticos naturais, estão nessa ânsia, nesse caminho, né? Que eu acho muito bacana. Uhum. Então eu tô com a linha, né? Continuo com a linha ali, gestante, puérperas e bebês, que é o meu xodó. Mas também estou abrindo os produtos, assim, para fazendo coisas além dessa linha, né? Uhum. Ô, Danica, por que Danica? Eu nunca te perguntei, não sei nem se podia ser ao vivo. Você sabe que tem muita gente que acha que o meu nome é Danica, né? É... Danica, meu pai me chama de Danica, desde que eu era muito pequena. Eu não sei, Dani, Daniela, Danica. E aí ele sempre me chamou de Danica, minha irmã me chama de Danica. E eu acho muito legal, eu gosto. Sim, É um eu nome assim que eu também. gosto. Eu, Eu eu ia, acho ele. eu ia colocar a Daniela ali na artezinha, né? Aí tu mandou a Danica Barreto. Ah, que legal. Então ela. Porque às vezes a pessoa não quer ser chamada pelo nome, né? O Sim, nome de batismo, né? aham, Mas que sim, sim. legal Eu isso. acho que Danica, eu acho, sei lá, eu acho bem muito próximo de mim, assim, mais do que o Daniela. O Daniela, para mim, é muito formal, é meu nome, sabe? Aham, Danica, aquela coisa que me chamam de Danica, assim, sabe? Eu acho legal, é mais íntimo, e eu sim. gosto. E aí, muita gente me conhece por Danica, e acha que é meu nome, mas foi meu pai que me deu esse segundo É, nome. eu acho que é igual eu com a Lara, né? Eu sou a Larissa, mas muita gente me chama de Lara. Isso veio de família também, né? Meus pais me chamam de Lara, meu irmão, enfim, os mais próximos. Sim, Tem gente que me conhece aham, já por Lara, não é nem por Larissa, assim. claro, aham, Conhece por é. alguém que chama de Lara e fica sendo a Lara, né? É E gostoso, você né? não tem... Aquilo que você falou É, de que eu me sinto mais eu, assim, quando chama de Lara, parece que é aham, mais carinhoso também, né? Eu mais gosto. carinhoso. E aí você não tem a impressão de que quando te chamam de Larissa, porque tá brava, ai meu Deus, vem bronca. Então, Lembra assim, da como mãe, assim você me chamou de Larissa? Você me chamou de Daniela? Por que você me chamou de Daniela? É quase isso, assim. lembra da mãe, né, dando Mas, esporro. Larissa, passa pois aqui. é, exatamente. Ô, Dani, então, Dani, Danica, enfim, pode ser Dani também, né? Fica à Menorzinho. vontade. Pode, fica à vontade. Como é que surgiu, assim, a ideia de fazer, né? Tu disse que começou com a linha de gestante, mas como é que começou essa vontade, meu Deus, vou fazer um sabonete aqui em casa, daqui a pouco tu estava fazendo um óleozinho pro corpo, hidratante, enfim. Ou como é que surgiu isso, assim, de começar a fazer mesmo? Certo. Assim, ó, tudo começou quando eu engravidei. Depois, né, que eu engravidei. Na gestação, eu percebi assim, a gente passa por muitas restrições, de muita coisa, de medicamento, de produtos, a gente tem que tomar muito mais cuidado, né? E aí eu comecei a pensar assim, poxa, se eu estou gestando, eu tenho tantas restrições, é porque essas coisas que eu estou usando, elas não são tão boas assim, né? Não são tão saudáveis, senão eu não teria restrições. Isso com alimentação, principalmente medicamento, né? Medicamento e os produtos do dia a dia que a gente usa. E aí eu tive que buscar alternativas. Eu tive muita dor na coluna, e aí eu fiz acupuntura, e na acupuntura eu conheci os óleos essenciais. Ai, meu Deus, meu gato vai passar aqui. Ele passou, quase derrubou o celular.
Quando a gente não tem criança, a gente tem gato para, né? Então, e aí eu conheci os óleos essenciais. E aí eu me apaixonei e foi um caminho sem volta, né? Eu vi que eu podia tratar tudo que eu precisava com óleos essenciais. Eu não tinha restrições. Claro, na gestação a gente também tem restrições dos óleos, né? Uhum. Mas é diferente de uma restrição medicamentosa. Aham. E, e aí eu vi que de forma natural eu tinha alternativas naturais para tratar. Então, por que não primeiro optar pelas naturais e depois, né, eu usar quando não deu certo ou quando é uma coisa mais insistente de repente, aí sim usar a alopatia, né? E aí Sim. quando a Maria Liz nasceu, eu continuei, lógico, né, com os tratamentos naturais. E aí eu comecei a conhecer, comecei a pesquisar muita coisa, e as portas vão se abrindo, né? Muito mágico, assim, como que as portas elas foram se abrindo e vão se abrindo à medida que você vai buscando, né, essas informações. Então, eu comecei a tratar ela com os produtos naturais e eu conheci muita coisa. Na gestação eu usei muitos produtos. E quando a Maria Liz nasceu, ela recém-nascida, bebezinha, assim, eu vi que eu tinha muitas opções, mas que essas opções elas não eram conhecidas, não eram divulgadas. Era um nichozinho, um núcleo muito pequeno de pessoas, sabe, que tinha esse conhecimento. E foram produtos tão maravilhosos, coisas tão maravilhosas, assim, que eu comecei a pensar, poxa, por que não é, colocar isso no mundo, né? Por que não fazer uma linha de produtos? Isso há 5 anos atrás. 5 não, isso há 7 anos, 6 anos atrás. Maria Alice está com 6 já, né? Aham. Há 6 anos atrás. Então, assim, a aromaterapia, em 6 anos, ela deu um salto muito grande. Há 6 anos atrás não tinha tanta gente assim com aromaterapia. E aí, cosmetologia natural, cuidados naturais, menos ainda, né? É... E aí eu tive essa ideia, eu fiz assim, poxa, eu gostaria muito de começar a fazer coisas assim, né? E aí a Cris Viana, que é terapeuta, ela abriu uma oficina de aromaterapia. Olha. E aí eu me inscrevi na oficina dela. E foi muito maravilhoso. Eu aprendi muita coisa ali com ela. E aí eu voltei com a cabeça já assim, ó, fervilhando, né? Aí eu fui e conversei com ela, porque daí eu não tinha o conhecimento técnico, né, de aromaterapia que ela tem, das terapias que ela tem. E aí eu conversei com ela, eu fiz assim, Cris, que tal? Eu tô doida para montar uma linha de produtos naturais para gestantes e bebês com aromaterapia. O que você acha? Aí a gente foi conversando, aí a gente foi, e dali a gente teve uma sincronia, assim, uma sintonia muito legal. Uhum. E aí ela entrou com a parte do conhecimento dela, que ela tinha e até então eu não tinha. E eu entrei com as ideias, e claro, as ideias dela também, que foram surgindo e tudo mais. E aí nessas conversas, a gente, além de falar sobre os produtos, a gente falou, bom, então vamos falar da marca, né? Aí, como é que vai ser? O que que a gente pensa, né? Isso foram tempos de conversa, assim, a gente falando sobre isso. E aí foi assim que surgiu a ideia. E a marca, até aqui, Sementes de Amor, a Cris, ela me falou que ela teve um sonho quando ela era, acho que na fase do colégio, ela era adolescente. Não sei se ela foi um sonho, acho que ela teve um sonho e a professora dela pediu para fazer um desenho, alguma coisa assim. E aí ela desenhou. Era um bebê, era um bebê como se fosse uma sementinha dentro da terra, germinando amor, alguma coisa nesse sentido, assim, né? Era como se o bebê fosse a semente plantada na terra que estaria gerando novos frutos, né? Tá. E aí ela ficou com aquele desenho na cabeça. E quando eu falei da ideia, ela achou que tinha tudo a ver. Daí ela entregou dentro das ideias dela, né? Que ela tinha acho que colocado uma vez no papel, mas ela acho que ela tem ainda o papel. E aí ela me falou mais ou menos como seria esse desenho. Aí eu tenho um pouquinho de conhecimento de CorelDRAW, de fazer coisas assim no computador. Aí eu fiz assim, Cris, então eu vou desenhar esse negócio aí, vamos ver o que sai. Eu achei, adorei a ideia, né? E tinha tudo a ver com a minha ideia
de ser produtos para bebês, gestantes e tudo mais, né? E aí eu sei que assim foi indo, eu fui desenhando no computador e nesse tempo a gente falando como que seria o nome, né? E aí, dentre vários nomes, acabou surgindo em algum momento ali, uma falou para outra, eu já nem lembro mais quem falou para quem, acho que foi junto, assim, sabe? Aí Uhum. acabou surgindo Sementes de Amor. E aí, com esse desenho, que é um bebezinho, né? Dentro da sementinha, germinando amor. Esse é o E desenho aí, do sonho da Cris, de um tempão. esse é o desenho desse. Olha que legal. Exatamente. Esse Nossa, é o desenho do podia, sonho a dela. gente podia ter combinado com ela e chamado ela agora, né, nesse momento, para dar uma palavrinha. É Agora nós não vamos verdade. chamar ela, aí ela tá lá descabelada em casa, aí não dá. É, mas eu sempre falo com muito carinho, assim, eu gosto muito da Cris. A Cris me trouxe muito conhecimento, muita coisa que eu sei hoje, vem dela e até hoje ela ainda me traz muito conhecimento, ela abriu muitas portas para mim, né? Então, assim, foi uma junção muito legal, porque ela veio com a parte técnica, eu vim com as ideias. Mas mesmo assim, ela também já tinha coisas de lá de trás, assim, parece que já estava num propósito, sabe, esse desenho, tudo isso, porque depois a Cris, ela começou a trabalhar, ela começou a sentir um chamado para trabalhar com outras coisas, né? E Uhum. eu quis meio que engavetar, assim, a semente de amor, porque eu estava em outra fase, em outro momento. E aí foi quando entrou a pandemia, eu estava muito mais voltada para o circo, né? Porque daí quem não sabe, eu também trabalho com as artes circense, né? E Sim. aí é, eu estava muito voltada para o circo, foi quando entrou a pandemia. E aí eu tive que parar com o circo, eu fiz, e agora? O que, que eu vou fazer? E aí Uhum. as sementes ia assim, devagarzinho e tudo mais. Aí, antes disso, eu já tinha conversado com a Cris até, porque eu ia parar com as sementes de amor, porque eu queria dar mais foco para o circo, né? E aí ela falou, não, tudo bem, eu vou seguir uma outra linha e tal, as sementes ficam ali, quando der e tal, a gente faz. Ah, tá. Mas ficou meio assim, stand-by. Vocês duas Oi? decidiram dar uma paradinha. Vocês duas queriam dar uma Nós, paradinha. Tanto uma quanto ela queria ampliar, né? Ela queria trabalhar com outras coisas, ela gosta de trabalhar agora, ela está trabalhando com mulheres e tudo mais, com o a outra. sagrado feminino. Então ela está pegando uma outra linha, assim. E que daí não me identifico, né? Gosto e tudo, mas não me identifico. Aí eu Certo? fiz, não, então vamos parar, eu vou dar seguimento com as coisas do circo e a gente fica assim, numa boa, assim, sabe? A gente meio que se separou, né? Foi Sim. uma separação, mas por a gente estar querendo seguir linhas diferentes, né? Aí quando começou a pandemia, eu tive que voltar. Eu fiz assim, não, eu vou voltar com as sementes porque é um trabalho que eu posso fazer de casa, né? Daí eu conversei com ela, tal. Aí ela falou assim, não, Dani, você continua com as sementes, eu cedo para você essa logo, esse nome que foi criado por nós duas, né? Tudo com muito carinho, assim. Sim. Foi bem bonita a nossa história. A gente já tinha 4 anos de sementes de amor, né? Nesse caminhar. E Aham. aí ela me deu a sementes de amor, assim, essa parte, né? Não pode continuar, não precisa fazer outro nome, outra logo, nada disso. Continua com a sementes de amor e eu vou seguir o meu caminho. Ela ficou com a Cristiane Viana, né, terapeuta. Nossa, que E aí legal. foi assim. É, É, amor é o que foi faz bem. mesmo, né? Não tá nem aí, tipo, ah, porque foi eu, aquela Sim, história do ego, né? Foi eu que criei, do eu apego, o foi apego, muito legal. Ela não teve, abriu mão, ela né? não teve. A Aham, Cris é exatamente. maravilhosa, adoro ela. Eu também. E aí, durante a pandemia, assim, muita coisa nova eu pensei. Aí todos os produtos que eu pensei que tem em catálogo hoje, principalmente a linha gestantes e bebês, né? Foram produtos que ou eu usei durante a minha gestação e durante o puerpério e com a Maria Liz, ou são produtos que eu gostaria de ter conhecido para ter usado. Né? Então, a 90% assim, são produtos que eu usei, experimentei e achei legal. Né? Alguns eu tive insights assim, não sei o que, acho que se eu fizer isso assim, isso vai ser legal por isso e tal. E aí acordei assim, veio aquele insight, sabe? E aí eu
eu coloquei no catálogo. Legal. Tá assim, um catálogo bem grande, né, Dani? Falando nisso. Eu ia perguntar de onde é que veio a marca Então, de sementes de amor, já falou, tá? Show de bola. Então, então o vamos falar um catálogo, pouquinho dos produtos. O teu foco, então, é posso falar? gestante bebê, né? É isso, O né? foco principal é, o foco principal é, mas eu estou gostando bastante, assim, de expandir, de abrir isso, né? É engraçado porque você falou do catálogo, né? E eu estava há um tempo atrás, pensando assim, poxa, eu preciso reduzir esse catálogo. Ele está muito grande, eu não estou dando conta. E Uhum, aí eu fui indo, 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 quando eu vi eu estava aumentando, eu não estava reduzindo ele. Eu não consigo, porque daí eu fico, não, mas isso daqui, porque são produtos assim, ó, não são só sabonetes, né? Principalmente a linha gestante e bebês. É, eles têm um fim terapêutico. uhum, Então, um óleo corporal não é só um óleo corporal, é um óleo que vai auxiliar a gestante no momento nas estrias, né, e tudo mais. O bebê não é só um hidratante corporal para o bebê, é um óleo para fazer xantala, que tem óleos que vão auxiliar no sono, né, e ah, sinergias assim, terapêuticas. O, o kit pós-parto que eu tenho não é só um sabonete íntimo, é um sabonete que ajuda na cicatrização, né, tanto do períneo como do corte da cesárea, né? ah, Então, não são produtos só por produtos, sabe? Por cuidados, assim, por estética ou por beleza, é por cuidados mesmo, eles são terapêuticos, né? Então, eu não consegui tirar nenhum produto do catálogo, pelo contrário, eu comecei a acrescentar esses produtos, né? E aí agora eu tô com o catálogo que eu faço, meu Deus do céu, você sabe, né? Tem coisas que eu não consigo dar conta. Por que que eu vou botar mais um produto? Aí eu, não, mas é legal, isso daqui as pessoas precisam e querem. E sim, aí, mais do que isso, ao invés de eu tirar produtos, eu ampliei a linha para pessoas que não são gestantes e bebês também. que tá fantástica. Posso Tá dizer bem de legal. carteirinha, né? Eu uso bastante coisa aí. Eu vi Muito a fotinho que você mandou do seu banheiro, assim, cheio de produtos dos seus colaboradores, né? E aí, bastante coisinhas lá das sementes de amor, bem legal. sim, bastante, bastante. Fora os que estão no box, né? Que é shampoo, Sim. condicionador, É. sabonete. E aqui não é casa de ferreiro espeto de pau. Se você entrar lá no banheiro também, tá lá. Eu nunca mais comprei shampoo, nunca mais comprei condicionador, nada assim, ó, hidratante, tudo que eu uso assim de higiene básica são as coisas que eu produzo, né? Eu nem consigo, assim, às vezes quando eu vou em um lugar que eu tenho que usar um outro sabonete, eu já acho estranho, assim, É, depois que a ter que gente usar. usa um assim natural, mais né, caseirinho, a gente não consegue mais usar o de mercado, né? É incrível. Uhum, Até o exatamente. cheiro, assim, é muito diferente. É, e você sabe que antigamente, antes, né, de eu entrar para essa linha de cuidados naturais, aí eu via que tinha sabonete facial, sabonete corporal, sabonete íntimo, e aí eu pensava assim, ah, isso daí o mercado quer vender, produto o mercado quer vender, que bobagem, um sabonete eu uso para tudo, tá tudo certo. E aí Aham, depois eu descobri assim, isso há pouco tempo atrás, assim, sabe? Aí foi estudando, que também eu invisto em cursos, né, para ter informação, para ter o conhecimento, para ter produto de qualidade, né? E aí eu fui percebendo a importância, porque o nosso couro cabeludo tem um pH, nosso rosto tem um pH, nosso corpo, a pele do corpo, é a nossa região íntima, então cada um tem a sua particularidade, tem um pH. Então é importante, é essencial você ter o produto adequado, não é besteira, não é porque o mercado quer vender, não. uhum, Realmente existe um cuidado, existe todo um estudo, um conhecimento, um porquê, né, de um sabonete íntimo ser um sabonete íntimo, né, porque o pH é adequado para aquela região, assim como um sabonete para bebê tem um pH diferente do nosso sabonete. uhum. Um shampoo de bebê tem um pH diferente para ele não arder no olho da criança. Então, tem esses cuidados, né? E hoje eu tenho um sabonete para o rosto, um sabonete íntimo, um sabonete para o corpo.
E aí, fora os outros, que assim, é autocuidado, né? Haja saboneteira no banheiro, né? Eu tô com esse problema, é tudo barrinha, assim. Eu não sei onde eu boto. Eu tava até bolando esse É. dia se eu não conseguia fazer uma saboneteira de madeira, assim, pra, tipo, grudar no box, no parede mesmo, pra colocar eles todos assim, tipo, shampoo, condicionador, sabonete, shampoo, sabonete pro Uhum. rosto. É uma, é uma lista É um aí, bom né? produto. É Já um bom vende, produto, Lari. já vende junto com o sabonete de shampoo da Danica. É, sabe o que que as pessoas usam bastante assim para usar de saboneteira? Porque o shampoo e até o sabonete glicerinado, os sabonetes de modo geral, né? Eles não podem ficar com o líquido embaixo. A saboneteira ela acumula. Então tem que ter aquela gradezinha. O Uhum, sabonete tem que ter aquela, a saboneteira tem que ter aquela gradezinha para não acumular água, né? sim. É, e as pessoas estão usando bastante a bucha vegetal. Compra a bucha vegetal, fatia ela, assim, deixa uma alturinha e aí coloca em cima, aí você fica com as rodelinhas das buchinhas e coloca em cima, ela drena. Ou Sim. então, o que que aconteceu? Eu já usei a bucha e eu não gostei, porque ela mofou. Mas muitas pessoas usam e dizem que não acontece, então talvez tenha acontecido comigo. Mas também aquela pedra pumice, né? Pedra pumice, sabe? Sim. É, que também tem Porosa, os furinhos. Exatamente. Ela tem os furinhos e aí você coloca ali, ela não mofa. Então também é uma né? opção. Eu uso uma saboneteira, eu boto 3 barrinhas numa só, assim. Mas eu acho que não é legal eles ficarem em contato um com o outro, né? Não sei. Não tem Sabonete. problema, não tem problema ficar. É porque é pouco Pode também. ficar assim. Mas, ó, só Aham. já fazendo. Mas eu não. Eu nunca consegui usar, nunca não, mas olha, faz muitos anos que eu não consigo usar meu cabelo solto, assim, ó, e baixinho, sabe? Ele tá baixinho, ó. Aqui sou a Uhum. prova viva que sabonetes e o condicionador da Danica dão um bom resultado. E Eu sou bem suspeita. tenho química, tenho um monte de coisa no cabelo, né? E eu sempre achei assim, nunca que eu vou conseguir usar um shampoo natural, porque eu achava que meu cabelo cheio de química não ia se adaptar. Nossa, que Aham. bobagem eu pensar isso. Bobagem total. Pois é. É até melhor para o cabelo, né? Do que esse monte de química que a gente usa aí. Aham. Mas sabe que eu também tive, eu já trabalhava com os cosméticos naturais. E aí depois que começou a surgir o shampoo e o condicionador, né? Como eu já usei também sabonete no meu cabelo, aí eu fiz assim, sabonete ainda vai lá, agora condicionador em barra? Não, como é que pode, né? Não vai funcionar. E meu cabelo sempre foi muito volumoso, então precisa ser, o condicionador ele precisa ser bom. Uhum. E aí, nossa, quando eu usei a primeira vez, eu me surpreendi, eu fiz, caramba, a espumação dele é boa, né? O shampoo, no caso. E aí o condicionador também, eu passei um pouquinho assim, o cabelo já desmaia, né? Desmaia cabelo, que a gente chama dentro da Eu cosmetologia. noto que o teu, quando eu passo, eu só passo ele assim, ó, molhado no box mesmo, ele já, tipo, eu O já sinto cabelo já ele derrete. caindo, derretendo, isso mesmo. Delícia. E É. não fica oleoso, né? Claro, eu não passo na raiz também, né? Mas ele não deixa oleoso, não deixa pesado, nada. Ó, ele fica solto. Muito bom, Mas muito. você sabe que eu que tenho cabelo tendência oleosa, ele não é oleoso, ele tem tendência a ser oleoso. Eu passo na raiz. Quando eu cortei, né, eu fiz assim, poxa, agora, como é que eu vou passar condicionador? Não tem como eu passar condicionador se não passar na raiz, né? Até então eu Ah, não usava. E aí eu comecei a usar e não muda nada. Não deixa o cabelo, não deixa o couro cabeludo oleoso, não fica, fica bem bom legal. saber. Então você pode fazer um teste, experimentar de passar, porque é bom que você até hidrata o couro cabeludo, É né? verdade? Não fica sempre. Ele Sim. começa a descamar e aí acaba ficando ressecado. E aí o hidratante, como ele não pesa, ele não é um hidratante pesado, é bem tranquilo de você passar no couro cabeludo, se for o caso. Pode passar. Então, Dani, já falamos do shampoo, do condicionador. Eu acho que as pessoas têm curiosidade, assim, de saber como é que é a produção, assim, né, desses produtos. Porque a gente conhece aquela shampoo lá do mercado, já embaladinho e tal, né? E, claro, é uma mega produção para fazer aquilo lá, né? Com certeza. Como é que é essa produçãozinha mais caseira, assim? Eu imagino que seja uma coisa bem simples e que a gente acha que é um negócio, assim, mirabolante, né? Mas eu acredito que seja uma coisa bem simples, assim, bem...
Não é simples? Não é tão simples assim. Não, não é tão simples assim, Lari. Não é porque é caseiro que é simples, né? Aí também essa é uma visão que às vezes a gente tem. Sim, tem coisas que são mais simples, né? Mas tem coisas que não são tão simples assim. Um dos desafios. Eu acho que o que eu quero dizer com simplicidade é tipo assim, tem coisa que eu acho que provavelmente tu cozinha, né, no fogão, assim, não? Aquece, a gente aquece, Esquece e tal. dá Daí, uma leve né, aquecida. às vezes a pessoa acha que tem que ter uma panela super especial e às vezes não, é uma panela comum. Às vezes a colher que tu mexe é uma colher de pau que a gente usa na cozinha. Essas coisas que eu digo que deve ser simples. Não sei também, né? Agora nós vamos ouvir discutir. Sim. Assim, ó, Lari, uma das coisas que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente faz produto artesanal e que tem uma validade é justamente com a conservação desse produto, né? Os produtos naturais, eles normalmente têm um prazo de validade mais curto, justamente pela conservação, porque os produtos de mercado, eles têm muito conservantes. Conservantes químicos é muita coisa, assim. É, uma vez eu comprei um pão que estava lá dizendo que ele era artesanal, fermentação natural, caseiro, não sei o quê, dessas marcas comuns de mercado. O pão nunca estragou, eu esqueci ele dentro do armário, o pão nunca estragou. E aí a gente fala, pô, ele é bom, ele não estraga. É muito conservante, sabe? Eu preferia ter comprado um pão que daqui 3, 4 dias estivesse estragando. Aí eu ia acreditar que ele era caseiro, ele é natural e tudo mais, né? Ah, Então, como a gente tem que ter muito cuidado com a conservação disso, a gente tem que ter muito cuidado com os materiais que a gente usa. Então, assim, eu não posso usar nada de madeira, porque a madeira ela cria muito fungos. Tem que ser ou de silicone ou vidro. A gente usa muita vidraria, que é mais fácil de limpar. A gente tem que estar higienizando tudo. Os equipamentos que eu uso para produção eu jamais, são equipamentos que jamais eu vou usar na cozinha, normal, assim, né? sim. Então, tenho tudo separadinho. Dá para começar com pouca coisa, mas a gente precisa, assim, de bastante equipamentos, assim, né? Mixer, batedeira não, liquidificador, um fogãozinho para aquecer, porque quando a gente faz no fogão, a gente não controla a temperatura. E muitas coisas que a gente faz, a gente tem que controlar a temperatura. Então, assim, a gente precisa de termômetro, a gente precisa de pH, medidor de pH, a gente precisa de uma balança, a gente precisa de uma balança de precisão, de alta precisão, porque são coisas que é muito milimétricas. Então, não é tão simples assim, não é tão fácil assim. Isso eu estou falando da cosmetologia natural, né? Talvez algum outro processo artesanal de algum outro produto seja um pouco mais simples. E Uhum. também não estou querendo trazer isso como um bicho de sete cabeças, não. Mas assim, existe um investimento de equipamentos, porque a gente usa, né? Por exemplo, um mixer. Eu uso o mixer, tem o triturador de café, aquele moedor de café. É, são coisas que a gente usa, utilidades domésticas, né, que a gente usa para fazer esses produtos. Isso não quer dizer que a gente vá utilizar o mesmo na cozinha, porque a gente tem uma colônia de bactérias, a gente tem uma colônia de fungos muito particular da cozinha. E isso jamais deve estar junto com o produto que a gente está fazendo, porque eles estão no ar. Imagina, fungos são esporos que estão no ar, né? Então, se eu estou no ambiente contaminado da cozinha, isso vai contaminar o meu produto e isso vai trazer um problema para mim, porque a conservação dos produtos naturais, eles sim, têm conservantes, que eles são ecológicos, né? São conservantes recomendados para você utilizar dentro da cosmetologia natural. Os produtos, eles têm que ter um conservante, não é o mesmo que usa. Mas como ele é certificado, ele é mais natural, ele não tem o mesmo poder de conservação. Então, o cuidado que a gente tem que ter é muito maior, sabe? Para a gente poder manusear. Então, luvas, a gente tem que ter EPIs, né? Trabalhar com touquinha, muitas vezes usar máscara por causa né, da saliva e tudo mais. Então, é bastante coisa, assim. É um laboratório, é um mini laboratório dentro de casa. A gente tem que estar fazendo asepsia de todos os utensílios que a gente vai usar,
álcool para todos os lados, então é bastante coisa. Bastante Não é coisa. tão simples assim. A É, gente ainda acha que mais, não acaba. e ainda mais que tu faz para venda, né? É diferente de Exatamente. fazer para consumo próprio, assim, né? Talvez aí Uhum. não se atesse a tantos cuidados, assim, porque seria para consumo próprio, mas como tu vende, né, e tu tem uma linha bem grande, às vezes É, perder um lote, assim, em função de um descuidado, assim, não vale a pena, né? exatamente. Exatamente. E aí, quando eu produzo, eu sempre fico com a amostra, né? É uma amostragem que eu faço, que é uma amostra controle. Então, fica comigo, é o que as empresas fazem, assim, do lote, né? Faz um lote, fica com uma amostra para você poder observar. Sim, A gente faz testes de estabilidade, você faz um produto, faz uma formulação, não é só ver ali na hora, ele tá bom, às vezes a coloração tá legal, e aí, às vezes é um produto que você usa que ele não é estável, com o tempo ele vai desbotando, com o tempo ele vai separando, né? Se é uma emulsão, ele separa as fases, então tem todo esse processo, assim, da gente criar, a gente observar o produto, se ele tá legal, né? E se ele depois lá na frente ele não vai ter uma colonização, ele não vai ter uma separação de fases ali, o que, que aconteceu. Então eu sempre fico com uma amostra em casa de um lote que eu faço para poder não só usar e experimentar, mas também para ficar em observação assim como é que está reagindo aquele produto, né? É bastante coisa que a gente nem imagina assim. Dani, me passou agora pela minha cabeça, talvez eu nem saiba te perguntar isso, mas existem formas de fazer assim os produtos naturais, né? Tem um que tipo começa do zero, tem alguma coisa assim, uma forma de fazer que começa do zero, a outra eu também não sei Tem, entender esse tem processo. assim, ó. Depende do produto, né? Por exemplo, um sabonete tem diversos sabonetes diversas formas de você fazer sabonete, né? Tem um sabonete que a gente fala que é o fazer do zero, que é você fazer todo o processo de saponificação, que é aquele com soda cáustica mais os óleos, e aí tem o processo a quente, a frio, hot process, cold process. E... Oi? Isso mesmo, é esses nomes aí que eu não tô lembrando agora Isso. de falar. E aí você faz do zero, né? Trabalha com a soda e tal. Dentro desse processo de saponificação lá do zero com a gordura mais a soda, você pode fazer as barras glicerinadas, né? E aí essas barras glicerinadas têm um outro método que é o melting pour, que é derreter e fazer. Você derrete a barra glicerinada, que ela é feita por esse processo, e aí você pega e a partir da barra glicerinada que você derrete, você faz o sabonete. Você bota os ativos, bota argila, bota ervas, óleo essencial, e aí você faz. Então, Faz a no caso do panificação, né? isso. No caso do fazer do zero o sabonete, é nesse sentido, que você pode ou trabalhar com hot process ou cold process, trabalhando a saponificação do zero, e você pode comprar a barra glicerinada, ou você pode produzir a barra glicerinada, e a partir da barra glicerinada você fazer o sabonete glicerinado. Entendi. O fazer do zero também pode se aplicar a, por exemplo, eu vou fazer um hidratante. Existem hidratantes, existem bases neutras de hidratante natural também que você compra no mercado. Você compra por aí, tem pessoas que vendem. Tem uma marca, eu não me lembro o nome da marca. Ai, agora eu não vou lembrar, não é porque eu não quero falar, não, é porque realmente eu não lembro, mas se eu lembrar eu falo. Que eles Sim, estão com trabalho, eu acho bem bacana, porque às vezes a pessoa quer fazer. Eles vendem as bases prontas, por exemplo, eu quero fazer um hidratante. Mas eu quero botar o meu cheirinho, eu quero botar o meu óleo, eu quero botar a minha manteiga, eu quero botar o meu ativo que eu quiser. E aí você pega e só acrescenta, você compra a base pronta e acrescenta. E aí não é o fazer do zero, você está produzindo, você está fazendo ali o seu, mas é com uma base pronta. Você compra um gel pronto, você compra uma base neutra de um sabonete líquido, e aí você acrescenta o óleo essencial. No caso do que eu faço do zero. Então, um hidratante, eu mesmo que faço a emulsão, né, do líquido com os óleos e tudo mais.
E aí vou acrescentando e faço toda essa manipulação desde o zero, né? Os sabonetes, tudo eu faço do zero. E aí se aplica também nos extratos, né? Que são os ativos que eu uso tanto no hidratante, num shampoo, num condicionador, num perfume ou em tudo. A gente usa extratos glicerinados e os extratos oleosos, que é você extrair as propriedades da planta ou que seja um cacau, uma fruta, você extrair para para um solvente, né? E aí, no caso, o solvente ou ele é o óleo ou ele é a glicerina. Então, esses extratos, eu não compro esses extratos. Isso é vendido. Eu não compro esses extratos. Esses extratos eu produzo também, tanto o glicerinado quanto o oleoso. E aí eu Uhum, produzo eles e uso nos produtos. Um shampoo, por exemplo, ele vai extrato glicerinado, ele vai extrato oleoso. uhum, Então, eu não compro eles, eu faço também os extratos. E uhum. as ervas, algumas das ervas que são utilizadas, eu também produzo. Então, produzo as ervas, colho, desidrato, faço extrato, e aí depois do extrato eu faço o produto. Nossa, Aí é fazer do zero, assim. uau! Cansa só de falar. É verdade. É um Então, baita de um trabalho, assim. falando das matérias-primas, então a gente pode falar dessa questão que eu tenho também curiosidade de saber, como é que tu tem acesso a elas, é comprado, tipo, tem na cidade para vender, tu pede de fora, tem coisa que tem que vir de outro país, não, tem tudo no Brasil, enfim. Então, tem coisas, é aquilo que eu falo, eu procuro primeiro pelos produtores locais, né? Então, tem coisas, por exemplo, óleos essenciais, tem óleos essenciais que tem produtores locais, né, que produzem, e aí isso eu acho muito legal, que é possível. Tem coisas que eu tenho que pegar de fora, mas de fora, sim, não é fora do Brasil, né? De matéria-prima. Consigo comprar tudo aqui no Brasil, mas a grande maioria das coisas eu não consigo encontrar aqui. E quando encontra, acaba sendo muito caro. Então, eu tenho que pedir pela internet. Hoje a gente tem uma facilidade, né, da internet, é, mas eu faço isso quando eu não encontro aqui, de produção local. Aí, quando eu não encontro, aí eu tenho que pegar de fora. São coisas assim que muitas vezes a gente compra em casas de produtos químicos, né? E quando eu falo produto químico, um óleo essencial ele é químico, né? Não é que é químico que é negativo. Sim, O químico, tudo é química, né? Quando a gente faz um processo de saponificação, a gente é uma química que tá, é uma não, reação química que está acontecendo ali, quer né? dizer que é Então, é nesse ruim, não sentido, é saudável, né? Uhum, A gente está com E um aí delay, é nessa, a gente está com um tá, delay. né? Então, e aí em lugares assim que eu compro. Em se Uhum. tratando de embalagens, a embalagens aqui a gente tem é bem difícil, assim, embalagens bonitas para conseguir aqui. Então, algumas coisas eu acabo pegando de fora e outras não, outras é daqui. Eu vasculho bastante assim as lojinhas, mas é bastante limitado assim, sabe, aqui. Aí eu acabo não conseguindo. E tu tem um agravante, não sei se seria um agravante também, é a questão de trabalhar com produtos veganos, né? Talvez dificulte a tu encontrar alguma matéria-prima, enfim. Tu tem alguma dificuldade em Olha, encontrar? não tenho, porque assim, hoje o mercado está muito voltado para isso, sabe? Uhum, Então, assim, ó, a maioria das coisas, eu tenho a opção mesmo de que seja vegana, é natural o ser vegano, né? O que eu não vou usar de origem animal? Tem muita coisa. A glicerina mesmo, a glicerina, ela pode ser de origem animal. Daí, quando eu vou comprar a glicerina, eu tenho o cuidado de comprar a glicerina vegetal e não comprar. Tem algumas matérias-primas, como o própolis, o mel, que é de origem animal, daí não se enquadra como vegano. São produtos que eu gostaria de usar, porque são produtos maravilhosos, o mel e o própolis, né? Mas sim. aí, como eu tenho a questão do vegano, daí eu Uhum. acabo não optando por não usar e eu acabo colocando
alternativas que são veganas, né? E a gente tem muita alternativa vegana por aí. Então, assim, não é difícil. Não é mesmo. Não é um agravante, é só uma questão de escolha mesmo. Ah, Maria Cristina tá falando que ela faz papel artesanal, perguntando se tu tem interesse Olha, para embalar os produtos, ó. É um contato aí para ti. Interessante. Papel a de mãe da cana. Ana, não é? A mãe da Olha, Aninha, papel de cana, da Ana bananeira. Maria. Hã? Muito legal, vamos conversar. Eu tenho interesse sim. Inclusive as embalagens que eu uso, eu procuro usar também, não usar. Eu procuro, dou prioridade a materiais que são de reciclagem mais fácil, né? Então, eu Uhum. evito plásticos nas embalagens, assim. É, Maria, a gente vai se falar depois, me dá um oi, que a gente até conversa eu me mais interessei legal. também. De repente, embalagem, né, para embalar presente mesmo, né? Eu gosto de ter Exatamente. opção diferentes. Ainda mais que é É daqui a de mãe da, perto. é a mãe da Ana. Ah, eu não conheço. A Ana Maria Manaus, a Ana tá fazendo uns desenhos bem bonitos. Hum, Desenhos na parede, bem legal. A gente se conhece, eu vou chamar ela assim. sou, ela falou. Enfim, eu noto, tu falou das embalagens, eu noto que se preocupa bastante com isso, eu acho bem legal isso, assim, porque às vezes não fica esteticamente assim o mais legal, o mais bonito, o que mais chama atenção, né? Mas existe um fator aí por trás bem que merece aplausos, assim, né? Que é a questão de cuidar disso, né? De cuidar da Aham, onde vem esse produto e para onde ele vai depois, né? Também, né, Dani? exatamente. Os shampoos, os sólidos, de modo geral, eu acho bem legal, porque eles evitam aquelas embalagens, né, grandes assim e tudo mais, e aí eu uso um celofane para embrulhar eles. E os rótulos também eu uso sempre rótulo de papel, já cheguei a usar plástico, aqueles mais brilhosos, que são mais bonitos, né? Mas Sim, depois é plástico, ele é até difícil de tirar depois, né? sim. Mas eu prefiro papel, ele acaba molhando, mas eu uso as etiquetas recicladas, né, de papel reciclado. E a questão do vidro, né? Que as pessoas acham que o vidro ele tem menos impacto no ambiente. Na Ah, verdade, isso não é real. eu ia pedir para te falar sobre isso, que é bem interessante, Uhum. que muita gente acha que o vidro é mais ecológico, né? Ecológico, eu também já achei isso, que o vidro fosse mais ecológico, e na verdade não é, porque normalmente as empresas elas não têm uma logística reversa eficaz que funcione de recolher, fazer essa esterilização dos vidros e depois colocar para uso de novo. Não funciona, né? E o vidro na natureza ele demora muito mais tempo para se decompor, para produzir o vidro. Tudo é um custo muito maior para a natureza, você fazer todo esse processo com o vidro do que com o plástico, né? E o plástico, a gente tem muitas empresas que trabalham com reciclagem de plástico, reutilização, reciclagem, né? Então, ele acaba tendo menos impacto no ambiente do que o vidro. A Sim. menos que você realmente compre algum produto. Eu faço isso, às vezes eu compro alguma coisa no mercado pensando no vidro, né? Fiz assim, esse vidro aqui eu vou comprar ele de vidro porque eu vou usar em tal outra coisa. Já dou um destino para ele. Às vezes eu nem compro o sachê, que seria mais ecológico e até mais barato, né? Eu já compro ele pensando no, esse pote aqui vou usar para isso. E aí sim, aí ok, né? Mas na maioria das vezes não é o que acontece. A gente compra só porque ele é bonito e depois ele vai pro lixo, ele se quebra, Uhum. enfim. Inclusive aquele pote do esfoliante, que eu acho bem bonito, Eu ia é falar do aquele ali é um pote que você usa em casa depois para pôr tempero, para botar sal, para botar. Ele é lindo aquele pote, né? maravilhoso. Então, Ele nesse também com a caso, eu colher, opto vem com a colherzinha de bambu. de bambu. Ele tem a tampa dele não é de plástico, é uma tampa de rolha, né? Aham. Então ele dá para ser usado depois assim. Eu tenho certeza que todo mundo já pensa, né? Ai, que pote bonito, esse pote dá para usar e tudo mais. Então, num caso desse, eu acabo usando o vidro, né? Eu uso vidro, eu uso plástico, eu uso papel, eu uso tudo dentro de um equilíbrio onde eu consiga, né? É, ter esse equilíbrio, assim, da questão da beleza, da estética, do ambiente.
sem muito radicalismo também, porque eu acho que o radicalismo não é legal. Então, eu acho que dentro de um equilíbrio assim eu consigo ter uma harmonia num todo, assim, né? Uhum. É que hoje em dia também eu vejo assim que as pessoas, eu faço um produto artesanal, mas aí na hora de entregar, entrega com muita embalagem, cartãozinho. É claro que um cartãozinho é legal de entregar, mas aí tem um cartão, tem outro cartão que fala isso, tem um laço, tem um papel ao redor, com um plástico, com uma bolsa, né? Então, assim, É, vamos diminuir, né? Vamos diminuir essas diminuir. embalagens. Os 5 R's, né? Que é reduzir. Primeiro você reduz o máximo. Não sei se vou lembrar de todos, mas vou tentar. Primeiro você reduz ao máximo a quantidade de lixo, a sua quantidade de lixo. Então, é reduzir as embalagens e tudo mais. Quando você não consegue reduzir, o que você não conseguiu reduzir, você tentar ao máximo reutilizar. Quando você não conseguiu aquilo que você não conseguiu reutilizar, você tentar ao máximo reciclar. E aí, depois da reciclagem, eu já não lembro os outros dois, mas são os 5 R's, né, que falam. E Sim, aí, então, o primeiro passo, eu acho que é reduzir, reutilizar, reciclar. reaproveitar, eu acho que reciclar é o último, né? Eu acho que tem reaproveitar. O reduzir, o reaproveitar e o reutilizar. Reutilizar, reaproveitar, enfim. Por último, é a reciclagem, exatamente, é isso aí. Eu não A lembro gente acha que exatamente é quais só, são. a gente acha que só um processo, né? Ah, vamos reciclar, né? Não, dá de fazer Vamos muita coisa reciclar. antes, né? Exatamente, a principal é reduzir. Então, primeiro a gente tem que reduzir a quantidade de lixo que a gente gera, né? É, E o que a pensar, gente não conseguiu reduzir, a gente vai reutilizar, reaproveitar. É isso aí. começa lá no mercado, né? Escolhendo os produtos, né? A gente, mais uma vez, os produtos veganos no mercado é incrível a quantidade de embalagem, assim, plástica principalmente. Eu fico impressionada, assim, não dá nem vontade de comprar, porque tu É. acaba, vou levar um produto vegano para casa, mas olha a quantidade de plástico que eu vou levar junto, né? Então tem E que uma pensar coisa que. essa questão lá já na compra, né? De tentar. Aham. Eu sempre penso assim, se tem dois, três produtos, um tá muito exagerado na embalagem, tem um similar que não é tanto, que não tem tanta embalagem, eu opto por aquele. Sabe? Sim, Porque essa sim. beleza, esse glamour ali, é só comprar com os olhos, não faz diferença nenhuma. Tu tá levando similar ali, que é similar, que é quase igual, e não tá levando essa lixarada para casa, né? Exatamente. É isso aí. E essa questão do vegano, Lari, nem sempre, na maioria das vezes, ele é vegano, mas ele não é sustentável ou não é natural. O ser vegano não significa que ele é natural. Ele pode ser vegano e não ser natural, e ele também pode não ser sustentável, né? Então tem uma ideia assim que às vezes as pessoas embutem ali tudo no pacote e não é a mesma coisa, né? Então a gente tem que saber que o ser vegano é só porque ele não é de origem animal, ele pode ser de origem qualquer uma, né? E ser bem prejudicial e também pode, como você falou, às vezes tem produtos que são veganos, é cheio de embalagem, então ele também não é ecológico, né? É. E aí eu tenho esse cuidado de que ele seja natural, seja vegano e sustentável. Uhum, Desde lá da matéria-prima que eu compro, lá do uhum. iniciozinho, de quem que eu compro, como é que eu vou produzir, né? Tudo isso. Quando eu falei dos extratos glicerinados e oleosos, eu sei o que tem dentro dos extratos que eu produzo, sabe? Então, eu posso dizer, afirmar que ali é seguro, porque não tem nenhum aditivo químico que às vezes a gente compra aí por aí dizendo que é natural, mas vai saber se é natural ou se não é natural. Então, quando eu Aham. faço, eu sei o que tem lá dentro, sabe? Então, Sim, é todo um cuidado assim que vai lá do início da cadeia de produção, né? e é muito difícil quem tem essa visão assim bem ampla, né? Geralmente fica limitado ali ao vegano, ao natural, né? É, Não se atenha a uhum, essa cadeia toda que está em volta, né? Parabéns exatamente. pelo teu produto, né? De tu pensar desde o comecinho, né? E até a entrega, Uhum. até a embalagem. Parabéns É o mesmo. repensar ó, que a Maria colocou.
Repensar também faz parte dos R's, e você tinha acabado Ah, de falar do repensar é lá, verdade, né? Repensar. repensar. Então, Obrigada, Dani, Maria. queres falar sobre algum produto especial, assim, que de repente tu preparou para falar pra gente? Ou não tem nenhum que tu considere especial? Ou quer falar sobre qualquer outra coisa? Pra gente já ir dando Aí, encaminhamento ao final. Olha, já estamos em mais de certo. uma hora de live. Mais de uma hora. Aí você me bota na parede, assim, para eu falar de algum produto em especial, porque cada um tem um toque especial, assim. De repente, Imagina. a gente vê se alguém quer fazer alguma pergunta em relação a alguma coisa, a gente abre aí umas perguntas se alguém quiser, né? Enquanto isso, eu Verdade. posso dizer que eu tô com um monte de matéria-prima aqui que chegou em casa essa semana passada, e vai ter coisas novas aí saindo do forno. Estou em testes aí de algumas coisas, hoje até trabalhei bastante agora nisso, né? E vai vir Eu sou bastante cobaia, tá? coisa Se legal. quiser testar em mim, Pode deixar que eu vou mandar umas coisinhas aí para você mandar testar. uma coisa. Ah, eu acho, Mando veio sim. agora na cabeça um produto que eu achei fantástico, assim, e tu disse que nem conseguiu lançar ele ainda, né? Mas já vendeu e não conseguiu lançar, que é o sabonete infantil, aquele flutuante. Eu achei Ah, muito o bom essa flutuante. ideia. Eu É nunca bem tinha visto legal, né? nada parecido. Nossa, muito Aham. legal. Ele flutua na banheira para a mãe não perder o sabonete, porque o sabonete vai lá para baixo, né? E depois a Justamente gente fica lá catando, fica levando, catando levando porrada, né? qual foi a mãe que nunca perdeu o sabonete lá embaixo, né, da banheira do bebê. E aí esse não, ele flutua e é legal porque acaba divertindo a criança também, né? É, E ele é bem ainda não consegui divertido, né? realmente Tem formato de canoinha, tem uma lua, ter. uma nuvenzinha e tal. É bem bonitinho. E aí Bem, agora eu também tô bolando outros assim nesse formato assim mais trabalhado, os sabonetes mais trabalhados, né? uhum, Daqui a legal. pouco eu lanço coisas Fica para ver novas as por aí. novidades. Eu também. Eu fico ansiosa assim para ver o resultado. Mas vem coisas aí, coisas bem legais para É, lançar. a Dani vai estar na feira, né? Para quem não sabe, a Danica vai estar na feira, na expressão coletiva, que vai acontecer dia 24, né? Agora de julho, lá no Bosque Marais. Então, quem quiser conhecer os produtos da Dani, é só chegar lá, né, Dani? Eu acho que vai ter uma banca bem gordinha lá, né? Cheia de produtos naturais e veganos. Tomara, sim. E Com um coisas cantinho novas também, especial, de repente. Não com sei um se dá de cantinho testar até lá, especial. Tem coisas que sim. Tem coisas que né? sim e outras coisas não. Mas já vão ter coisas novas lá na feira. Já estou preparando coisinhas novas já. Para estar lá. Uhum. Falando nisso, assim, agora, rapidamente, assim, tipo, teste, né? Vamos supor, assim, um hidratante, por exemplo. Eu fiquei curiosa, assim, qual mais ou menos o tempo de teste que tu precisa, assim, né? Pra, tipo, não, dá de vender, não dá, e é comercial, não é? Isso é muito relativo, Lari, porque depende do tipo de teste que você vai fazer, né? Se for um teste de estabilidade, é rápido, assim, coisa de umas 2 semanas, você já consegue ter uma ideia, né? Isso é rápido? Até que até que é rápido. Teste de conservante, se o conservante for eficaz, é porque isso é muito relativo. Agora, se é um teste de eficácia, por exemplo, aí demora mais. Daí, assim, é colocar várias pessoas em teste para usar, para ver se realmente tem. Então, quando a Ah, gente fala, por exemplo, que um produto ele é bom para rugas, não necessariamente eu fiz esse teste com várias pessoas, com amostragem e testei se realmente ficou melhor o anti-rugas. É porque a gente usa produtos, né, ativos, daí são os ativos, que são óleos, manteigas, óleos essenciais, que eles já foram testados e eles são indicados, por exemplo, para rugas.
Então, Tá. eu uso esses produtos, esses ativos que a gente chama, né? Eu uso esses ativos para fazer um hidratante. Então, ele é um hidratante com esse foco para estrias, para celulite, enfim, alguma coisa nesse sentido. Uma manteiga que é mais hidratante do que outra, então ele é para peles mais ressecadas. Aí é nesse sentido, né, que a gente coloca a funcionalidade dele. Aí Uhum. agora a questão de. Aí esse teste a gente não precisa fazer, né? Agora os outros testes é coisa de. Às vezes teste de cor para ficar. Normalmente assim, de 1 a 2 semanas já dá para fazer. Então, nem sempre é Acontece o teste da eficácia em si, né? Tem vários outros da testes. eficácia em si, não. O que eu testo, a questão da eficácia em si, daí são as sinergias. Aí as Hum. sinergias, daí tem, né, as indicações dos óleos, A tem a gente falou sinergia, dela, né, né? aí a partir do momento que a sinergia está no mercado, tem os retornos das pessoas, né? Aí Aham. por esses retornos eu também já consigo ter uma ideia assim bem legal, principalmente das sinergias, né? Mas os outros produtos daí. E tem formulações também, dentro do mundo da cosmetologia, a gente tem muito disso. Às vezes a gente faz cursos, né? E aí dentro do curso a gente compra formulações, né? Formulações prontas que já foram testadas, foram mandadas para laboratório. Então, tem muitas formulações que não foram, eu criei do zero. Então, são formulações que dentro de curso eu comprei com pessoas, né, capacitadas para fazer e que testaram. Então, eu não preciso de todo esse processo de teste. Eu só preciso executar e testar a minha amostra, a questão do conservante, se ela não vai ter, se não teve nenhum problema na execução da formulação que vai Aham. afetar o produto, né? Ah, isso daí é coisa rápida. Então, tem alguns produtos que são assim. Esses produtos novos são formulações, algumas das formulações que eu comprei de curso que eu fiz. Comprei não, vem dentro do pacote do curso, né? Então são formulações assim que já Uhum. vêm prontas e aí eu posso fazer alterações mínimas ali de aditivos, né? De óleos essenciais e tudo mais, direcionar, ou você aprende a fazer a base e aí depois acrescentar coisas para direcionar. Aí são formulações prontas que não precisa de muito teste. Aí tem Certo. alguns que são assim. Uhum. Nossa, tem muito assunto para falar, Dani. A Tem, gente precisa de umas 3, 4 lives, hein? é, Eu não achava que tinha tanto. Ó, a Cris tem do sim. Bosque deu parabéns, Lara e Dani. Adorei ouvi-las, maravilhosas. O mundo precisa de mais mulheres assim. Ah, Ah, obrigada, legal, Cris. querida. Uhum. Eles também fazem um trabalho legal. É, a Cris também faz produtinhos naturais. É, vai estar na feira também. Então, a Dani também. A última coisinha para nós não demorar muito. A Tá. Dani vai estar expondo os produtos dela na feira e vai estar também levando um pouquinho do circo, né, Dani? Um pouquinho Isso, da lira, do trapézio, né? Fala um exatamente. A gente vai estar lá com a oficina de circo, porque daí eu faço as duas coisas assim em paralelo, né? São duas áreas que eu gosto muito de trabalhar, que é com o circo. E aí vou estar levando lá na feira os aéreos, que é a lira e o trapézio, junto com a Meg, que vai fazer o tecido, né? Ela vai trabalhar a parte do tecido e eu vou trabalhar a parte da lira e do trapézio. pouquinho. Para quem quiser, estaremos lá. Aham. Se não quiser sabonete, pode ir lá se pendurar na lira, no tecido, no Vai trapézio. ter uma espécie de uma oficina, assim, né? Isso, uma oficina. E é isso. Então tá. Quem quiser conhecer um pouquinho do trabalho da Dani, tanto de cosmético quanto de circo, ela vai estar lá integralmente, dia 24. Você já conhecia os cosméticos, né? E aí, esse final de semana, teve a oportunidade de conhecer a parte do circo, né? Do É tecido. verdade, Se é. aventurou lá no tecido. Foi bem Gente, eu me legal. joguei naquele tecido, só não me joguei mais por causa da minha labirintite. Mas logo, logo, isso daí vai estar melhor e você vai poder se jogar mais lá com a Sim, gente. tomara. Muito legal. A Sim, gente se divertiu bastante. é verdade. Então tá, Dani, se tu quiser falar alguma Então, coisa, a gente vai estar encerrando, né? Que já passou bastante tempo. uhum.
Acho que é isso. Só se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, mas acho que A gente falamos estava bastante, falando, né? né, a gente estava falando hoje, né, Dani, de repente tá mais para frente fazendo uma oficina de cuidados pessoais, né, que engloba tudo que a Dani falou aqui agora, né, aqui hoje. Uhum. E a gente está pensando a Isso. respeito disso, né, Fazer trocando uma uma ideia, né, oficina. Dani, inicial, assim, né. Uhum. É, a gente está pensando em alguma coisa assim, fazer uma oficina de cuidados naturais, né? Cuidados básicos, assim, com receitinhas que dá para fazer em casa, para uso próprio, né? E E aí a gente bolar uma coisa bem legal aí para vocês é, que nós estamos cheios de querem, ideias aí, né? uhum, para Cheio. quem quer fazer suas próprias coisinhas assim, saber o que está usando, a gente fazer alguma coisinha legal assim, já preparar, né, Lari? Ah, show de bola. Nós vamos bolar uma coisa bem legal para fazer para vocês. Com Isso certeza. mesmo. Então tá, Dani, Tá, muitíssimo obrigada, tá? Foi muito legal imagina. conversar contigo, saber um pouquinho mais dos produtos. Na verdade, assim, foi pouquíssimo tempo, né? Tô falando que já passou bastante tempo, mas para falar sobre cada um deles, nossa, vai bastante tempo. Eu gostaria realmente de saber mais, assim, mas daí eu vou dar um pulo aí no teu ateliê um dia, sabe? Até para falar para as Isso. pessoas, né? Eu geralmente eu falo porque eu uso, né? E aí eu sei os efeitos, enfim. Mas é legal saber assim lá mais a fundo, né, para explicar para quem está levando para casa, né? Sim, sim, Mas aí a claro. gente ou marca uma outra live ou eu dou um pulo aí. A gente pode fazer as duas coisas. Quem quiser também, eu estou disponível no meu Instagram, no Instagram da Sementes de Amor também. Perguntar, Tirar tirar dúvida, bater um papo, conhecer também. Estou um... disponível. E te agradeço o espaço, te agradeço por a proposta que você tem da Maria Lamparina, que eu acho muito bacana, acho muito legal, assim. E Obrigada. agradecer por a oportunidade. Foi bom estar aqui com vocês, com Ah, que você. bom. Muito bom. Então tá. Então Tchau, tá, tchau, Dani. Tchau, pessoal. tchau. Até a próxima. Beijão. Até. Obrigada. Agradeço também. Vai ficar gravada? A live vai ficar gravada? Vai ficar gravada. Ah, então tá.